Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Conecta SBF. Hoje a gente vai fazer um complemento do episódio do Alê e da Rosângela, que é com o Alexandre e com a Luciana, que também são sócios da Legacy. A gente decidiu separar aqui para aprofundar melhor o casal, a história. Então, convido, né? É um prazer. Muito obrigado por ter vindo, Alexandre e Luciana. É uma honra estar recebendo vocês aqui. Queria que vocês, então, nesse primeiro momento, né, falasse um pouquinho, se apresentasse, falasse um pouquinho da história de vocês, de como começou ali a empreender, o que te motivou um pouco. Mas eu queria, nesse primeiro momento, você falasse um pouquinho da sua história de vida, de como você começou nessa jornada aí. Boa tarde, Bruno. Eu sou o Alexandre. Quero te agradecer também por estar aqui contigo aí nessa tarde aqui maravilhosa, entendeu? Então, Bruno, eu comecei a empreender muito novo, né? Porque, na verdade, todo mundo pensa que o empreendedorismo é você ter uma empresa, começar a trabalhar. Mas eu vejo ao contrário. Eu vejo os pensamentos que você tem de uma forma como você pode tirar o seu sustento sem ter que roubar, sem ter que matar. Mas você poder se virar nos 30. Como eu comecei muito cedo, né, uns 6, 7 anos, eu andava na rua já. Eu tinha, na verdade, que eu sempre falo, eu tinha 4 empregos. Eu acordava às 6 da manhã, ajudava minha avó, pegava água. E eu tinha mais ou menos uns 6 anos, 7 anos de idade. Primeiro emprego era descer, ver o primeiro lugar onde eu podia, o que eu podia fazer durante o dia. Primeiro eu passava no estacionamento, olhava assim, caramba, tem gente muito grande aqui, hoje eu não vou conseguir fazer nada. Isso era um emprego. Aí depois eu ia pro mercado. Chegava no mercado, eu olhava assim, caramba, tá cheio, hoje eu não consigo nada. Aí ia pro terceiro, porque no mercado, né, eu pulei essa parte, eu ficava, antigamente tinha o quê? Você podia entrar no mercado, tomava conta o quê? Da compra do pessoal, ia empurrando o carrinho, passava no caixa e depois você empacotava aquela compra ali e levava até o carro da pessoa. Mas se eu chegasse no estacionamento e tivesse uma pessoa, eu não podia sair do mercado para fora pro estacionamento porque eles me tomavam as coisas e me batiam, tá? Caramba! É. E depois disso chegava no quarto emprego, no caso que eu tinha, né? Qual era o quarto emprego? Eu não tinha mais nada. Aí eu ia pra rua pedir dinheiro. Aí eu ficava assim, será que você pode me ajudar? Mas uma diferencial, eu não pedia dinheiro. Eu pedia um alimento. E as pessoas chegavam e falavam assim, nossa, tu quer um alimento mesmo? Eu falei, não, me dá um pacote de arroz, 1 quilo de açúcar, feijão, não precisa me dar dinheiro. E as pessoas, elas me viam aquele... que eu realmente estava pedindo para dentro de casa. Não é o que a gente vê hoje no dia a dia, né? Que tem pessoas no sinal pegando criança e colocando aquelas crianças para trabalhar para elas ali. Aí no final do dia, quando você passa de carro retornando para sua casa, tu vê aquelas pessoas contando dinheiro ali, dá um dinheiro para aquela criança ali, pega o dinheiro. E já vi isso várias vezes. E meus empregos, na verdade, era na verdade, esse, né? Que eu ficava na rua fazendo tudo isso. E às vezes, quando eu conseguia no outro dia o alimento, aí vinha para o outro dia seguinte. Tinha antigamente o mercado Casa da Banha, Cascadura, mercado Disco, Meu avô me mercado... levava ali quando era pequeno. Tinha uma pracinha ali. Aí na Vila Suburbana tinha um mercado que eu não esquecia nunca. Esse mercado marcou minha vida. Eu chegava lá, olhava assim, no outro dia, falei, não, hoje eu vou mudar. Aí antigamente você podia entrar no depósito, lá por trás. E o que você fazia lá? Se perguntar aqui na sala, ninguém vai falar o que fazia lá. Pegava xepa. Chegava justamente, chegava lá, pegava a xepa. O resto, tudo. O resto. Por quê? Ainda acontece isso hoje. Eles pegam tudo aquele legume que estão lá. O tomate está aquele machucado. Eles jogam de Eles descartam, né? Antigamente eu entrava lá, pegava aquele tomate, já limpava ali mesmo para não dar trabalho, botava na bolsa aquele chuchu, aquela batata, tudo que tinha ali, que no caso é a polícia, eu pegava, juntava ali, limpava ali e levava para casa, né? Nossa. Sendo que hoje, muita gente hoje, antigamente que não matava minha fome. Hoje, eles falam que não podem, porque realmente não pode, porque Deus protege também, né? Porque na verdade o que ele vem o quê? Vem com bactéria, vem sujo. Mas naquela época, e quem precisa, ninguém vê isso. Eu acho que hoje eles falam que se você vender estragado, o cara ainda pode processar. Exatamente, entendeu? E falar se pegar no depósito ainda do mercado, piorou mais ainda, entendeu? A gente tem que jogar fora mesmo. Tem que jogar fora mesmo. Mas naquela época não tinha tanta
fiscalização sanitária como tem hoje, né? E hoje também tem muita denúncia. Qualquer coisa hoje tu vai para a internet, mostra, o pessoal já vê, e tudo que eles veem hoje, eles caem em cima na vigilância sanitária. Então é complicado isso mesmo hoje, entendeu? Mas antigamente, graças a Deus, eu tinha essa outra função, que era um dos meus trabalhos, que teria 5 trabalhos em vez de 4, entendeu? Nossa. E aí, assim, você quer falar um pouquinho, Luciano? Antes da gente entrar nele ali, que tem muita história ali, né, Alexandre? Sim, saber que a condição de vida de uma pessoa que vem do zero, literalmente da última casa do morro, né? Verdade. O olhar se torna diferente para o empreendedorismo. Porque você sempre teve que dar o primeiro passo. A força que precisa, né? Aquilo que te move, né? Isso. A fé que te move é diferente. Então você sabe Você não veio do nada, né? Você sabe da onde, senão. Eu não posso ir por pior do que eu já tô. Então eu só posso ir para frente. Eu acho que isso é já começar a empreender. Né? Mas, a mente, né? Mas você veio... Como é que foi a tua história não, dele? Eu já não vim de família que morava na comunidade. Meus pais moram na Zona Oeste do Rio também. Minha mãe não tem estudo, meu pai já tem algum. São funcionários públicos, então eu tive a oportunidade de estudar em bons colégios particulares, de ter faculdade, ter feito faculdade, trabalhar em boas empresas. Então é muito contraste, né? Aqui tem aí contraste que Deus une, né? De família, né? Veio de uma família evangélica tradicional, meus pais são assembleanos. Meu pai e meu avô são pastores e meu avô faleceu, né? Então eu venho de uma mentalidade diferente do que é ser cristão, de conhecer Jesus, de vivência, e a gente tá nessa caminhada há 17 anos já. 17 anos. 18 anos já, entendeu? E nessa história de vida linda que você tem, né? Linda assim, que você conseguiu dar a volta por cima, né? Como é que é ali você não ter nada, né? Sim, a gente... vamos supor assim, se tive a oportunidade, se meu pai me teve, eu também não tenho que me culpar por ter tido, né? Eu tenho que ter gratidão por aquilo que eu tive. Aí quando eu olho para uma história de vida para você, né, como a sua, que não começou com nada, enfim, que passou literalmente fome ali no início, ou então bem perto disso, aí tu fala assim, cara, eu tenho que ter gratidão pelas pequenas coisas. Então quando você passa por tudo aquilo, né, você vai tendo uma força. Por isso que o Ali até falou que você tem essa força de levantar, de chegar ali junto, de não desanimar, de cara, não tem como, porque você já veio de um cenário, você talvez nunca ia imaginar onde você chegou, né, de como você chegou. E aí eu te conheço assim, eu conheci mais o Ali, depois depois que a gente assumiu a Legacy. Como eu te falei, assim, o Ali talvez é um cara mais expansivo, né? Você é um cara mais fechado um pouco. Mas é um cara extremamente carinhoso, cara extremamente que chega ali, trata todo mundo bem. Toda a igreja tem um carinho especial por você. E é um cara extremamente simples ali, né? Porque assim, eu comecei a seguir a Legacy agora, né? Entrei na Legacy agora, né? Desculpa, a Legacy não, na Ilan. Eu nem sabia, assim, da proximidade que você tinha com o Felipe, enfim, do seu trabalho dentro, porque eu acho isso muito bonito, assim, quando a pessoa faz, e não se expõe, não precisa falar daquilo, sabe? É a pessoa muito mais simples. Eu acho que é o que eu estava até falando com a Liz, isso prova, isso acaba arrastando as pessoas por si só, de você fazer aquilo de uma forma genuína. E começando a sua vida por tudo isso, por toda a dificuldade, como é que foi você sair disso? De onde começou essa virada? De onde você começou qual foi a tua primeira oportunidade ali que você começou a gerar um pouco mais de recurso? Você conseguiu tirar a sua mãe da comunidade? Como é que é hoje, assim? Como é que foi essa transição? Então você encontrou no empreendedorismo, teoricamente, a forma mais rápida de sair disso, né? Porque, assim, por exemplo, se você tivesse que fazer uma faculdade, seguir uma carreira, teria que ser muito mais longo, né? Você atingido que talvez você
empreender, né? O empreendedorismo, todo mundo fala assim, hoje, né? Eu tenho dinheiro, vou sobrar, vou investir numa franquia e tal. Mas poucas pessoas sabem que às vezes é a única oportunidade que a pessoa tem de mudar o cenário da vida dela. Tem lá, quando você tem um talento, você tem jogador de futebol, do nada você pode colocar, mas o empreendedorismo tem isso. Você pode quebrar, como você também pode ter uma ideia, e dentro daquela ideia você faturar muito mais do que você pensa, talvez seria como o CLT, né? E eu queria que você me falasse como é que passou essa transição, como é que foi essa tua força e qual é a gratidão que você tem por empreender de fato. Caramba! E o bom nisso tudo é que tu consegue fazer numa pergunta, tirar 10 respostas ao mesmo tempo. Tu é inteligente, cara, sabia? Caraca, mano, aí. Tá vendo? Tô aprendendo, hein, Ricardo? Caraca! Então, na verdade, todos nós, eu creio que tem uma promessa de Deus nas nossas vidas, né? Chega o tempo de você, um dia tu vai descobrir, né? Porque eu creio que tá aberto para todos, né? Então, como eu contei minha história para você, mãe, eu tinha mais ou menos até os 6 anos, mais ou menos, porque eu passei a morar com a minha avó, porque minha mãe não podia me sustentar, né? Como minha esposa falou, eu morava na última casa do morro, a gente tinha mais 4 irmãos, né? E ela não podia me sustentar, porque naquele tempo era muito ruim, no caso, né? Escola, esse negocinho, e eu morava com a minha avó, tá? E minha avó, ela já estava com uma certa idade, ela não podia descer do morro. Então eu descia, poder pedir dinheiro, fazer aquele todo o trabalho. E um belo dia, eu passei a observar uma coisa, que eu não estava sozinho, mesmo assim eu não conhecia Deus. Todo o trabalho que eu tinha, ou tudo que eu fizesse, eu subia de cargo muito rápido. Para você ver, eu te contei a história aqui agora, um pouco antes agora, que eu tinha 4 empregos. Mas desses 4 empregos, um belo dia, eu estava no mercado CB, Casa da Banha antiga, que fechou na Avenida Suburbana, e chegou um rapaz lá que tinha um barzinho fiel Big Bar, do lado do Peça Mercedes, do lado mesmo do mercado. Aí ele falou assim, seu nome? Eu falei, Alexandre. Ele, engraçado, todo dia você vem aqui. Aí eu falei pra ele, não, todo dia não, uma vez ou outra eu tô sempre aqui fazendo algumas coisas. Ele, e toda vez você se dispõe a levar meu carrinho aqui no meu bar. E às vezes eu quero te dar dinheiro, você não quer. Você sempre quer alguma coisa, algum alimento para levar para casa. Em vez disso, você não quer trabalhar comigo e eu te dou o dinheiro e o alimento para você no final de semana, mas com uma condição, você tem que estudar. Aí eu falei, estudar? Eu falei, mas eu não gosto de estudar não. Ele falou assim, não, mas você tem que ir para a escola. Eu falei, tá bom, aceito. E como é que vai ser isso? Aí ele falou, você vai para a sua escola, vai arrumar uma escola para você vai estudar de manhã até meio-dia, e de meio-dia para tarde você ficar aqui no bar comigo até 5 horas. Aí eu falei, beleza. Aí isso já tinha passado um tempo, já tinha mais ou menos já para 7, já 8 anos, já tinha um ano depois, né? Falei, tá bom. Aí eu comecei a ir para a escola, mas eu via que escola não era para mim, né? Comecei a estudar, ele me forçando, fui crescendo dentro desse bar, aí esse bar foi virando um restaurante. Bom, moral da história, uns 6 meses depois, eu já estava tomando conta já do bar. Tudo praticamente. Claro, eu não podia... Com 9 anos? Porque eu pegava muito rápido. Por exemplo, o que vende no bar? Cerveja, refrigerante, você servia almoço. Petisco também, né? Petisco. Meu pai era de bar. Justamente. Eu também fui criado pequeno no bar. O depósito e tinha um escritório. Só quem tinha a chave do escritório, na verdade, era eu. Onde guardava o dinheiro e os alimentos. As pessoas, Alexandre, tem que comprar isso. Aí o dono do bar falou, Alexandre, a gente precisa comprar isso, pega o dinheiro lá. Aí eu saía de lá, ia no mercado, comprava, trazia a nota, dava para ele e a gente resolvia ali. Mas eu não metia a mão em bebida no bar, bebida alcoólica. Mas refrigerante, petisco, tudo isso que você acabou de fazer agora, eu fazia. Então eu ganhava o quê? Muita gorjeta, que as pessoas davam. No final, né? Chegavam e falavam, o que o senhor quer de hoje, meu chefe? É ele, o de sempre. O senhor quer o quê? Não, eu quero 2 coca e um guaraná. Aí ela pegava coca e guaraná. E o senhor vai... pai, traz uma cervejinha pra mim. Aí ela falou, ele quer uma cerveja. E as pessoas viam a minha agilidade porque era mais novo, ia com um e com o outro, com um e com o outro. Aí quando eu me formei, quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, que eu fiquei uns 4 anos nesse bar, eu já fazia tudo já dentro do bar, dominava tudo. Aí desse bar, trocou os donos,
Aí eu fui trabalhar na autopeça Mercedes Parafuso. Também. Aí eu comecei a conhecer de parafuso. Aí trabalhei um tempo. Aí fui segundo lugar ali também. Depois fui trabalhar na oficina mecânica. Aí na oficina mecânica... Mecânico, obra... Oficina mecânica. Não, a obra vai vir ainda. A oficina mecânica. E isso fui crescendo. 13, 14 anos, 15, 16 anos. Até o dia que eu fui parar no último lugar, na serralheria. Na oficina mecânica. Nessa história, minha vida já deu um pulo já, mas... Minha avó faleceu. Aí eu fui morar com meu tio. Aí meu tio mudou lá para Itaguaí. Aí meu tio tinha um outro sobrinho, tinha um outro filho, que era meu primo. Aí eu acordava 3 horas da manhã em Itaguaí, no Teixeira. Andava 1 hora a pé, chegava em Santa Cruz 4 horas, né? Aí de 4 horas pegava... Não, desculpa. De Itaguaí pegava para Santa Cruz, mais meia hora. E depois eu pegava de Itaguaí para Santa Cruz. Não, de Itaguaí para Cascadura, para ver como é que era o roteiro. Todo dia a mesma coisa. E tinha um senhor que eu sou muito grato a ele, é o espanhol, eu trabalhava com ele. E toda vez que eu chegava lá às 7 da manhã, ele chegava às 7h30 e falava... Ele olhava, não falava nada, pegava entrando, porque era colado a oficina uma com a outra, né? Aí um belo dia ele chegou e me falou assim, tu trabalha aqui? Eu falei, trabalho, todo dia quando chego, você tá aqui. Eu falei, sim. Isso já tinha papo já de 1 ano já, todo dia a mesma coisa. Ele chegou e me falou assim, o dia que você quiser sair daqui, quiser trabalhar comigo, você pode ir, que eu vejo que você é um rapaz sério. Aí eu falei, opa. Aí tudo bem. Aí a oficina começou a ficar ruim, né? Aí eu cheguei pra ele e falei assim, o espanhol, o nome dele, falei, espanhol, deixa eu trabalhar contigo? Ele falou, naquele dia tu falou comigo, falou assim, eu deixo você trabalhar comigo sim, mas você tem que ir lá, falar com o dono da oficina, que você quer trabalhar comigo, pra gente não ter problema, porque a oficina aqui é um do lado do outro, para as pessoas não ficarem reclamando. Eu falei, tudo bem. E nisso eu fui lá, consegui resolver as coisas, eu fiquei trabalhando dos 14 anos com ele, até... Quantos anos são? 20 anos, 25 anos, mais ou menos? Mais. Mais não foi? Acho que isso, talvez. Uns 12, 13, 14 anos. E dali, eu tomava conta da serralheria. Essa serralheria acabou. Serralheira Fátima Elizabeth, Oswaldo Cruz. Aí viemos trabalhar na casa dele no recreio. No recreio, aí ele falou, me chamava de Menudo, que é menino espanhol, né? Eu tô encerrando as coisas. O que você quer fazer? A gente pode montar uma serralheira para você em qualquer lugar. Nisso eu ainda morava no morro já. Eu falei, não, tranquilo, quero sim. Ele, vê se você começa alguma coisa em Pedra de Guaratiba que está começando. Aonde eu fui para Pedra de Guaratiba e comecei a primeira empresa, que foi a serralheria. Como você chama? Guaratiba. Guaratiba Alumínio. Aí depois mudou, eu fiz uma sociedade com o filho dele, aí acabou a sociedade, aí eu abri a minha Alexandre Serralheria. E que foi... Tá até hoje lá com o meu sobrinho, né? Que é um dos meus filhos da minha irmã, que tá trabalhando até hoje lá. Que legal. E eu fiquei trabalhando... Quanto tempo, Luciana? Até o ano passado, né? Até o ano passado, Até o ano passado. Que foi onde a gente rompeu pra Legacy, entendeu? E várias promessas que depois que eu conheci a Luciana, né? Que depois e você conheceu ela, só pra gente contextualizar. Aí você começou 13 anos, aí começou a trabalhar com serralheria. E você conheceu ela com quantos anos? Eu conheci ela quando eu tinha mais ou menos para 25, 26 anos. Mais ou menos assim. Então você já tinha o seu próprio negócio? Já tinha entre aspas o próprio negócio, porque não estava tão bom assim das Não, mas já estava com a sua loja própria? Já. Aí você conheceu ela onde? Só pra... Então, o fato interessante é que eu comprava alumínio em Sepitiba, numa loja de esquadria de alumínio, né? Que vendia perfil de alumínio. E ela trabalhava nessa loja. Depois eu descobri que ela morava na Pedra de Guaratiba, perto de mim. Pedra de Guaratiba, meu tio tem casa lá. Eu sempre fui pra lá desde pequeno. Caraca, então tu quando não tinha nada. Assim, eu pegava a América aqui, não tinha uma luz. Só tinha mato. Não tinha uma luz, só tinha luz ali no Shopping Recreio. Eu fui Exatamente. Pra lá, tinha 7, 8 anos, que é 30 e poucos anos atrás. É mesmo? Subia a serra, aí tinha aquele... Exatamente, isso mesmo, entendeu? E ali era nada, era só mato. Só mato. Hoje tá uma fortuna aquilo lá, o terreno tá caro pra caramba, tudo caro lá, entendeu? E acho que vão criar alguma coisa lá agora, que meu tio até tá falando que... Já estão criando pô. Criaram o primeiro terreno, o condomínio Vila Mar.
Não, mas acho que vão trazer algum evento para ali naquele terreno que tem ali quando era o negócio do Papa. Isso, justamente. Acho que estão querendo criar alguma coisa grande ali da prefeitura, não é? Isso, é. Muita gente fala muita coisa. O nego fala que ali vai ser a prefeitura vai fazer bastante coisa. Fala que vai ser creche. Outros falam que vai ser um negócio de empresa de ônibus. Várias coisas estão falando que vai ser ali, mas finalmente ninguém sabe o que vai ser. Entendeu? Aí eu descobri que a Luciana morava, né? Na esquina da Altinho de Carvalho, que dá na pracinha perto do mercado. Aí um belo dia eu tava lá na loja, a menina falou assim pra mim, ó, você conhece a Luciana? Aí eu falei, conheço. Então, ela faz faculdade de administração. Aí eu falei, é verdade, mas só dá eu não tenho um papo na empresa dela, né? É que eu tinha muito contato lá, né? Aí eu falei, é mesmo? Aí ele falou, é. Aí eu falei, como é que eu faço pra falar com ela? Mas eu não tenho papo. Chegar, fala pra ela que você quer um livro emprestado. Aí eu falei, mas você pode emprestar. Mas ele não pode ler. Aí eu falei, você pode emprestar algum telefone dela? Eu me empreste, depois eu te devolvo. Ela, esse é ruim, mas você não vai me dar, tu vai emprestar o telefone dela. Ela, tá bom, vou te emprestar. Presta. Ela pegou, anotou o número assim, né? Aí eu falei, tá bom, já peguei emprestado já. Nem me deu, já peguei já emprestado. Aí ela pegou, rasgou, jogou fora. Aí uma vez assim, oi Luciana, tudo bem? Ela, oi, tudo bem, sou eu, Alexandre. Porque automaticamente ela já devia me conhecer já, né? Uhum. Lá na loja já, já, né? Eu gostava dele, eu trabalhava como estagiária no financeiro dessa empresa e ela só mandava atender cliente que ela não gostava. Cliente que não gostasse, estagiária, sobe. Exatamente, era né? Sempre eu, já. Aí, um belo dia, eu falei com ela, assim, eu tô precisando de um livro. Ela, que livro? Ela falou, não, é que eu tô tentando fazer direito aqui e eu descobri que você faz faculdade de administração, né? Ela, quem te falou? Eu falei, alguém me falou, queria bater um papo contigo, como é que a gente faz? Aí a nossa história começou ali, entendeu? Que bom. Aí depois dali a gente começou, aí ela passou a ter entendimento no caso do que eu fazia, né? Direito, no caso, né? Trabalho. Aí ela falou, aí ela viu que eu era um cara do bem, né? A gente começou a conversar, a gente foi pro cinema. Aí ele começou meio que um entrosamento, né? Aí ela pegou e falou assim, quer ir comigo na igreja? Aí eu falei, na igreja? E você não era convertido ali, nada? Não, era nada. Eu já tinha ido pro centro de Macumba, já tinha ido pro centro espírita, já tinha ido pra igreja católica, já tinha feito de tudo que você pensava. Porque antigamente eu pedia dinheiro e pegava a compra, né? Uhum. Então, antes da minha avó não poder mais se locomover, eu ia em todos os lugares, eu era referência para aquelas pessoas para eu poder chegar lá e pegar a bolsa de compra e levar para casa, né? Uhum. Então andava em tudo tinha muito lugar. isso, né? Que o Mundial fazia muito isso, né? E tinha aquelas pessoas aí que deixavam empacotar, exatamente, que levar no carro, Exatamente, entendeu? E tinha os centros também, centro espírita, que te dava compra também, no caso, né? Chegava lá, assistia com eles e pegava uma bolsa de compra. Igreja católica também, Carolina Machado subia lá em cima, tinha uma igreja também, chegava lá e pegava a compra. Que doavam, né? Que doava a parte da cesta básica, como se fosse cesta básica hoje, né? Sim. Cada um levava um quilo de alimento e pegava, como tem hoje. Antigamente existia isso. E eu andava em todos esses lugares, né? Aí eu fui, aí um belo dia tô indo pra igreja com a Luciana. Aí tô bem lá, quando eu chego assim, aí eu vejo assim, o pastor Felipe. Não conhecia ele, né? Aí a Luciana chegou assim e falou, quem é esse aí, Luciana? Aí a Luciana pegou, olhou assim, esse é meu namorado. Aí eu falei, opa, tudo bem? Tudo bem. Aí pegou, mesmo que eu fui na igreja. Dei logo de cara com ele, logo ele que me recebeu na porta da igreja. Aí como é que eu cheguei na igreja? Mas qual a igreja aqui? Na Elan Recreio. Na Elan Recreio, só que era no Recreio Shopping. Dentro do Recreio Shopping. Aí eu cheguei lá, de trança na go, cordão de prata, jaqueta preta, parecia até... Falei assim, esse cara vai assaltar onde? O que ele vai pegar de alguém aqui, ó? Aí eu olhava assim dentro da igreja assim, todo mundo me olhando assim, né? Todo mundo me olhando, eu falei, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Aquilo me incomodando, eu olhava assim, eu falei, meu Deus do céu, isso não é pra mim não. Ela ficava me resistindo, aí toda vez ela me convidando, toda vez me convidou. E olha que a Elan é que mais, assim, é receptiva, assim. Sim, é uma das imagina se tu fosse na Assembleia. Não, justamente, Teve uma vez que eu fui na Universal, que o cara levou, meu amigo, a mãe dele ia. Aí eu cara, isso foi muito engraçado. Aí eu cheguei na arquibancada, aquela ali que eu morava em Bom Sucesso, né? Em Genópolis, do lado daquela catedral. Aí eu entrei lá,
Aí meu amigo, vamos lá, cara, é divertido, vamos lá. Aí eu cheguei lá, tá? Aí começou, né, no início. Negócio do demônio, joga pra trás. Aí joga o demônio. Aí jogou, tava atrás. Eu falei, em mim não. Eu falei, em mim não. Sai pra lá. Aí Eduardo, é contigo. Ele, não, fica comigo não. Caralho, eu falei, pô, a mulher tá jogando o demônio pra cima de mim, cara. Aí eu falei... Mas isso, gente, vamos ser sinceros. Há 20 anos atrás, né? 18 anos atrás na Elan, né? Eu tô há 22 na Elan, né? Quase 23. Alexandre, virou o quê? Sensação, gente. Não era tão assim, né? Era o pastor Felipe, pastora Renê, com as crianças pequenas. Então era um outro cenário. Hoje você vê lá com tantas igrejas, né? Mas é uma igreja que sempre teve diversidade de pessoas, né? Verdade, isso demais. Mas você chegar na igreja diferente... É porque assim, você tá num ambiente diferente. Não é nem questão de preconceito, não. Ali todo mundo vai... Por exemplo, você quer ver uma parada? Até bermuda. Se você chega de bermuda na igreja, tu já é visto diferente. Verdade, diferente. Eu sempre fui ali na igreja católica, então, pô, não podia de bermuda de jeito nenhum. Verdade, pode não. Então, assim, aí às vezes... Aí, por exemplo, às vezes eu comecei ali na Lagoinha, em 2016, ali em Niterói, e depois vim pra cá. Mas teve um dia que eu vinha da rua, de bermuda, eu deixei de ir no culto por causa que era de bermuda. Exatamente, ainda tem muito... Porque tu chega assim... Aí depois eu vi que as pessoas começaram, e eu falei, teve aí um dia ou outro eu ia, mas mesmo assim é complicado, porque não é questão de preconceito, mas é a cultura, ali todo mundo é de um jeito, você entra de outro... Tu choca ali, não é... Mas ali você vai colocando. Aí tu chegou, só pra complementar, tu chegou de cabelão... Não, aquele negócio... Anagô. Aquelas tranças que tu faz assim, certinha, bonitinha, assim. Aí todo mundo ficou te olhando. Todo mundo fica olhando, não tinha ninguém, né? Um cordãozão de um dedo, né? De grosso. Aí todo mundo já soube que a Luciana tinha namorado. Aí todo mundo soube que a Luciana tinha namorado, né? Aí eles começaram a ficar me investigando. Onde eu tava, eles estavam juntos, filho. Chegava no culto, se eu sentasse aqui, tinha um lá na ponta, outro lá me vigiando. Olhando, né? Segurança de mercado, quando eu fiquei te acompanhando, que hoje dá um problema danado. Antigamente era assim, pô, entendeu? Hoje acontece ainda, mas é muito mais discreto hoje. Por exemplo, hoje chega alguém na igreja hoje. Se quiser pegar ela ali, não. Hoje, a gente chega na igreja hoje, a gente vê uma pessoa, por exemplo, chega um morador de rua. A gente nunca vai proibir ele de deixar entrar na igreja. Não pode. Mas a gente fica o quê? Olhando ele porque de repente a gente não sabe o que está passando na cabeça dele. Ele pode ter algum problema e querer atacar alguém e dentro da igreja. Então por isso que a gente fica perto de longe, olhando ele, não que com preconceito porque ele é um morador de rua, mas sim porque de repente pode passar alguma coisa na cabeça de um lapso ali. A pastora Renê, o filme dela, foi o quê? Foi um morador de rua que ela estava correndo no meio da rua e deu uma paulada na cabeça dela. Entendeu? Sim. Isso que a gente fica na igreja só olhando isso, entendeu? Sim. Mas antigamente as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, esse cara vai roubar, esse cara vai fazer alguma coisa aqui dentro da igreja, não é possível, muito pior do que hoje, entendeu? Esse é o problema que tinha antigamente, entendeu? E uma vez eu fui no Rei, eu comecei na igreja católica, assim, desde pequeno fui coroinha, eu era da Renovação, né? E aí a gente fazia culto, a gente fazia retiro da Crisma, né? Eu era coordenador de Crisma e do Ministério de Música. E a gente teve alguém que teve uma ideia de pegar uma pessoa e se fazer de morador de rua ali, de mendigo, que quando a gente chegasse lá já tava essa pessoa lá dentro da casa. E, cara, é complicado. As pessoas olham assim, não chamam pro cara almoçar. Aí depois, isso não retira. Aí depois, quando as coisas vão quebrando e tal, e a gente, como tá conduzindo da frente, a gente tinha que, falei demais, deixar as coisas acontecerem. Fluir, no caso, né? Fluir, porque eu não posso chegar lá, botar o cara pra almoçar no meio de todo mundo, que eu tenho que esperar isso das pessoas que estão ali no retiro. É verdade. Então, assim, é uma experiência bem interessante, assim. Verdade. E quando você chega assim, e como é que você saiu desse diferente, né, assim, do chegar para ser hoje tão fundamental ali dentro da Elan, né, assim, com tanto de cara tão desconfiado. Pelo que você contou da sua história, você sempre foi aquele cara que a pessoa olhou e depositou confiança pela sua seriedade,
pelo seu caráter ali. Como é que você enxerga isso, assim? Então, eu vejo pela seguinte forma. Eu falo isso, as pessoas às vezes falam, como é que tu fez isso? Eu falei, não, eu deixo Deus me usar. Você só é você mesmo, né? Eu sou mesmo. Por exemplo, as pessoas chegam na igreja, a igreja está crescendo muito agora, né? Sim. As pessoas chegam na igreja, eu estou sentado lá no meio do palco, ali no meio do banco, junto com elas ali. Sim, sim. Eu podia estar em qualquer lugar, mas eu prefiro estar perto das pessoas ali. As pessoas chegam, olham assim e falam assim, no outro dia mesmo, moço, será que pode me ajudar? Eu falei, claro, tá precisando de quê? Aí eu falei, não, eu quero... eu preciso de uma ajuda. Uma cesta básica, tipo. Aí eu falo, sim. Qual é o seu nome? Sim. Fulano de tal, chega aqui, por favor, que me ajuda com ela aqui. Dá uma cesta básica. Aí a moça chegou, isso no tempo antigo, assim, no tempo... Ela falou assim, quem é o senhor? Aí eu falei, ninguém, tô só te ajudando só. Mas aquela moça, ela veio aqui logo, quando o senhor chamou ela. Eu falei, sim, mas tu não falou que queria uma ajuda? Ela falou, nossa, mas ela veio tão rápido e as pessoas não são assim. Tá errado. Aí eu falei, tá errado eu te ajudar ou tá errado eu te responder? Porque se a pessoa me pergunta, eu já falo logo. Aí ela, não, mas tudo bem. Aí passou, né? Aí ela foi, pegou a cesta básica. Aí passou um tempo, ela tava na igreja, né? Já completamente diferente. Já tinha arrumado emprego, já tava bem. Aí ela, agora eu sei quem é o senhor, né? O senhor tava naquele dia aqui disfarçado, né? Aí eu falei, não tava não. Ela, tava sim. Eu falei, não tava não. Aí o quê? Tá precisando de que ela? Não, tô precisando de não. Vim te agradecer pelaquela cesta básica que o senhor me deu, pedindo pra ajudar. Eu sou muito grata. Eu sou aqui hoje da Elan aqui. Tô aqui na igreja trabalhando, tô aqui servindo. E eu gostei muito. Sabe o que eu gostei mais? Eu falei, não, da tua simplicidade. Não, você é muito simples. Ela chegou pra mim assim... E não dá para entender como que o senhor consegue ficar assim, como se nada tivesse acontecido no mundo, dentro da igreja, e eu passei a te observar, eu passei a ver o que o senhor faz aqui dentro, o senhor faz tudo aqui, o senhor não esquenta com nada, tudo. Eu falei, mas isso é o que a palavra de Deus diz que tem que ser, pô. Não é porque eu sou pastor que eu tenho que ficar te pedindo as coisas. O pastor tá aqui para servir, pô. Por isso que fala pastor de ovelha. Se a ovelha precisa, o pastor vai ali, o pastor vai te ajudar. O pastor não é aquele que fala assim, traz uma garrafa d'água pra mim aqui não. Se tiver quente, tem que ser gelada. Tem que ser gelada. Fulano, vem pra cá. Aí é meu lugar, dá licença daí. Você tá fazendo um negócio errado aí. Tem até lugar pro cara botar o carro, né? Exatamente. Se tu botar no lugar do pastor, não bota aí não, que é do pastor. Mas aonde que você... Eu não faço isso também pra me ser reconhecido. Não. Mas as pessoas por si já falam de você, aquilo que você mas é, aquilo até que você onde, faz. Mas até onde a sua história de vida, assim... Meu pai é português, daquele imigrante. Então, assim, eu para pegar dinheiro com ele, eu tinha que trabalhar. Tinha que lavar o carro. Hoje eu sou traumatizado. O carro, eu nunca mais lavei carro na minha vida. Mas, assim, eu tinha que ajudar a minha mãe a fechar a loja. Eu não passei, óbvio, pelo que você passou, assim, tinha um outro conforto, até porque meu avô, ele, cara, também veio do nada, meu avô chegava lá, dava descarga, ele gritava, já deu uma, não pode não, outra. Tem que ser um no início ou no final. Economizava água ali, mas, sim, sempre, nunca faltou ali. Mas, hoje, né, esse depender de Deus, não é depender de Deus, eu acho. É você saber que nada vai te faltar porque você veio meio que do nada lá embaixo. Então, para você, se tá ali, não tá ali, se alguém te agradeceu ou não te agradeceu, para você tanto faz, porque você sabe que aquilo ali já passou por coisa muito pior. Eu, numa escala muito menor, eu penso assim, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos. Assim, de vera... Não, 8 anos eu ia pro bar do meu pai que ele tinha, depois tinha eletrônica. Eu tive muitos problemas por isso, porque ele me jogava no meio dos leões lá, comecei a ver pornografia muito cedo, comecei a lidar com situações ali que não era para lidar. Enfim, teve o lado ruim, mas também me forjou como homem, entendeu? De chegar e falar, não, o dinheiro é meu, eu sou independente. Então, com 14 anos ali, eu perdi as férias de janeiro e tinha que trabalhar. Então todo mundo jogava bola, eu tinha que trabalhar.
Quando eu cheguei com 18 anos, meu pai falou assim, eu não vou te dar presente não, eu vou te dar uma loja. Caramba! Aí eu falei assim, tá bom. E aí eu montei uma loja do zero, ele me deu um sócio que desistiu 3 meses, eu tive que tocar a loja sozinho. Quebrou? Eu nem falo que quebrou, porque eu tirava muito mais do que a loja. Eu chegava... Aí depois eu comecei a fazer faculdade e eu vi assim, eu tirava 4 mil, a loja dava 2, 3. Pô, mas com 2, 3, com 18 anos, eu poderia viver. Entendeu? Eu não tive maturidade. E depois ali eu queria entrar na área, enfim, fiz a transição. Mas esses momentos de dificuldade é aquele que forja o teu caráter de você falar assim, cara, eu não preciso aparecer. Eu não preciso estar aqui e provar que eu sou ninguém. E isso eu me identifico muito com você, assim, que eu tava até falando com ele ali no final. Cara, eu acho que se você tá movido pela fé, pelas coisas, as coisas acontecem naturalmente. Não sou contra quem chega ali, vende seu peixe, não é nada disso não. Mas aquilo é um exemplo para mim, por exemplo. Porque eu acho que aquilo é natural. Então, por exemplo, você chegar, você falar, cada um tem sua característica. Isso, Talvez você é um cara mais fechado. Mas você tem essa questão da servidão e é impressionante ali como em todo lugar que você passa, você se torna pessoa de confiança. Mesmo não sendo aquela pessoa mais expansiva, que fala e tal, mas você tá ali naquele lugar. Como é que você enxerga isso para você? Você enxerga isso como foi a sua dificuldade, foi a sua conversão com Deus? Tudo bem que assim, tu já se formou assim e depois você foi convertido, né? Um pouco mais tarde. Então você teve coisas que você naturalmente... Porque todo mundo fala assim, eu me converti e mudei de vida. Só que, cara, você já foi criando seu caráter sem precisar, teoricamente, ter tido um encontro com Deus. Você não precisou roubar, passar por várias coisas para você, teoricamente, chegar lá no final e, agora eu tô salvo por Deus. Não. Você já foi criando por si só e o Deus foi aquele empurrão que te, talvez, conectou ali e você foi. Mas você não perdeu a sua essência. Aonde a tua essência foi importante pro teu crescimento ali, de você ser essa pessoa que você é? Então, foi tudo, na verdade, depois que eu conheci a Luciana, né? Depois que, na verdade, eu casei com ela, né? Que eu passei a frequentar a igreja. E eu falei, e eu via muita coisa dentro da igreja, né? Pessoas sendo salvas, pessoas sendo curadas. Hipocrisia às vezes também, né? Hipocrisia. Como tem em todo lugar, né? Mas eu quis tirar o aproveito de tudo isso. Falei, bom, como que essas pessoas fazem tudo isso? E acreditam em tudo isso? Aí eu fui tendo entendimento. Aí me falaram que era o Espírito Santo. Que todos nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E às vezes dentro de algumas pessoas eles estão o quê? Adormecidos. Então você tem que ativar aquilo. E eu achei um modo de ativar aquilo que Deus queria para minha vida, o Espírito Santo. E comecei a seguir. Falei, bom, já estou aqui esse tempo todo. Não me desviei. Claro, me desviei que eu quero falar assim. Não roubei, não matei, não fiz nada disso. Fez nada grave. Então isso é verdade. Realmente tem o Espírito Santo. Eu vou ativar, vou conhecer, vou ativar esse cara que eu não sei quem é, mas vou atrás dele. Comecei atrás dele, comecei a ficar trabalhando dentro da igreja, pra lá, pra cá, pra lá e pra cá. Sempre com servindo, né? Sempre foi servindo. Até um belo dia eu comecei a fazer uns cursos dentro da igreja, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E teve um dia que a gente estava numa reunião dentro da igreja, né? Eu e a Luciana, né? E tinha mais ou menos 30 líderes. Uns 30, 40 líderes. Os líderes mais ferozes da igreja que eu conhecia. Eu já tinha casado contigo já, né? Sim. Então, a gente casou. Já até tem a Isabelle já. Já tinha Isabelle, né? A gente estava na igreja. Aí tinha um culto na quarta-feira na Elan, que só tinha o pastor Felipe, mais 3 pessoas, ele com violão, cantando lá. E tinha essa reunião no sábado. Aí eu doido pra ir pra casa, né? Pra ficar um tempo mais com a minha esposa, com a Luciana, né? Dar uns beijos nela, né? Aí começou uma reunião. Pessoal, eu preciso de uma pessoa pra ficar num culto de quarta-feira. Capitão. Você é um capitão. Aí tá, conversa vai, conversa vem. Fala, tem 30 líderes aqui, não sou eu que vou justamente, não. E os caras bons. Eu tava ali
Ali servindo na igreja ali, né? Primeira vez. Aí segunda vez. E naquela, o pastor Felipe era mais severo, né? Não que eu tô falando que o juiz está mais devagar hoje, mas antigamente, né? E porque também... É impetuoso, né? É, justamente. Aí chegou e falou assim, na quarta vez, ó, a gente só vai sair daqui depois que aparecer uma pessoa para assumir o culto de quarta-feira. Então eu tô quieto na minha lá. Pessoal, quem é que vai ser? Aí do nada eu tava com a mão levantada, né? Aí eu falei assim, aí a Luciana, Alexandre, o que tu fez? Eu falei, eu fiz nada. Tu levantou a mão? Eu falei, levantei a mão. Aí o pastor, não, antes ele falou, eu quero 40 pessoas no primeiro culto, tá? Aí eu falei, caramba, 40 pessoas? Só tem 3 no culto, onde eu arrumar 30 pessoas pra estar lá? Aí eu conversando com a Luciana, onde tu vai arrumar 40 pessoas, Luciana, no primeiro culto? Isso foi no domingo, né? Isso foi no sábado, né? Tinha um culto no domingo. Eu falei, caramba. Aí naquele dia, pá, deu uma confusão dentro de casa. A gente foi pra igreja, a gente foi pra casa, a gente brigou no carro, a gente brigou em casa, porque era uma coisa fora da curva. Num sábado, no culto já tava 3, 4 meses já com uma pessoa. E os 30 líderes? Se tu botasse os 30 líderes, já matava, mas ninguém queria ir. Ninguém queria ir, não queria nem estar na reunião, pô, nem levantou a mão. Eu vi e falei, caramba, que furado que eu entrei, mas aí tu podia falar assim, ó, então começou, é 40, já tem 30 aqui, os 30 tem que ir. Mas... Só falta 10. Mas tu já viu quando você tem aqueles 30 líderes assim, que você olha assim, que você fala assim... Não pode contar com nenhum. Não posso contar com nenhum deles, só posso falar com eles se vocês falar comigo? Porque eu era novo de igreja, pô. Era os líderes que estavam ali, era os que manda que era reunião pra eles, não pra mim, né? O pastor Filipe olhou pra minha cara assim e falou assim, tá bom, Alexandre, é você. Na quarta-feira você tem que me trazer 30 pessoas, 40 pessoas pra dentro da igreja, tá? Pra gente ter o culto lá. Acho que nem o pastor Filipe acreditava em mim, pô. Ele fala que nem queria estar lá. Ele nem queria estar lá. Ele tava doido pra ir embora também, entendeu? Mas ninguém levantava a mão. Aí eu falei, caramba, Luciana, viu o que você arrumou? Eu falei, tá bom. Aí chegou na segunda-feira, eu falei, caramba, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei, como é que eu vou fazer? Aí eu me desesperei, fui lá pra igreja. Peguei um monte de ficha que tinha lá de pessoas, de visitante. Cheguei lá, comecei a ligar pra ela, comecei a ligar pro pessoal do louvor, comecei a ir atrás. Aí, não, eu não posso, que eu tô sem dinheiro da gasolina. Eu falei, não, eu te mando o dinheiro da gasolina agora. Não, outro não posso. Eu falei, não, tu vai, não sei o que lá. Aí na terça-feira eu fazendo a mesma coisa, não, tu vai, outro não vou, não sei o que lá, ligando. No final das contas, eu liguei para umas 90 pessoas da igreja, falei com uns 10 bateristas, para ver se sobrava um. Tudo, eu falava 5 pessoas depois. Pode pegar ela lá. Vem, bebê, vem. Apresenta ela também. Pega lá, Alexandre. Vem, papai, vem. Sim. Vem cá, vem. Chegou ela. Chegou ela, vem cá. Quer dar esse negócio de luz aqui pra ela? Ela Não, tá com o batom na mão. Agora ficou bom, né? Ela queria aparecer. Aí, pode continuar? Pode. Aí, voltando à história, quando chegou no dia do culto, né? Aí o pastor Filipe chegou, aí ele, faltando 10 minutos, ele Alexandre, cadê as pessoas? Eu falei, pô, pastor, eu fiz meu máximo, né? Estamos aqui esperando as pessoas chegar. Aí começou a chegar os carros. Aí chegou um, aí depois chegou 2, aí entrou 5 de uma vez, ou 7, assim, ó, falta 33. Aí chegou mais 5. Falei, meu Deus, faz isso comigo não. Eu tô aqui com o teu nome aqui. Vou passar essa vergonha? Como isso? Falando sozinho, desesperado, no banheiro, bebendo água, voltando de direto. E olha que eu não ia fazer nada, as pessoas tinham que estar ali, né? Aí de repente chegou, faltando 5 minutos, chegou o baterista, chegou o cara do louvor, chegou. Aí já tinha 20 pessoas. Eu falei, 20, com mais 5 do louvor, 25. Senhor, eu preciso de mais 7 agora para passar 2. Ele falou que tinha que ter 40, né? O pessoal do louvor contava também. Mas ele contava também? Contava. Então tem que ser 38, né? Você tinha que arrumar. Aí chegou lá, quando ele subiu, quando ele desceu, aí ele chegou, ele viu quando a pessoa ali. Caramba, Alexandre, o que tu fez? Eu falei, não fiz nada. E esses pessoal aí, eu falei, não fiz nada, as pessoas vieram. Aí veio. Aí foi aquele culto maravilhoso, o louvor completo, ele deu a palavra, a pessoa fazia o dízimo, fazia a oferta. Aí as pessoas gostaram tanto. Aí no final eu falei, pessoal, vamos convidar as pessoas para estar amanhã aqui no culto? Aí na outra quarta-feira,
eu já arrumei um tal do cafezinho. Já coloquei um cafezinho lá para as pessoas entenderem que tinha café naquele culto ali. No segundo curso, eu te falar, tinha mais ou menos umas 70 pessoas. E aí o pastor falou assim, Caraca, no terceiro culto, 80 pessoas. No quarto culto engrenou. Aí começou a ter 120 pessoas, 125 pessoas. Isso num culto de quarta-feira, que é difícil até no dia de hoje. Mas naquela época tinha essa quantidade de pessoas. Aí nisso o pastor um tempo falou assim, Alexandre, eu vou abrir uma igreja de Campo Grande. Você quer participar? Eu falei, mas como assim? Não, você vai liderar a igreja de Campo Grande. Eu falei, pastor, da outra vez eu tomei a decisão sozinho, eu vou perguntar primeiro agora pra minha esposa pra ver se pode, tá? Eu lembrei lá de trás, né? Falei, não, eu lembrei lá de trás. Eu não vou perguntar. Aí a conversa vai, vamos, Luciana. Alexandre, a gente tem que pensar muito, aquela quarta-feira já foi um sufoco já, né? Eu falei, é verdade. É por isso que eu tô te perguntando agora, pra ver se a gente vai ou se não vai. Aí chegou o pastor, e aí, Alexandre, vamos? Eu falei, pô, pastor, a gente tá pensando ainda, pastor. Aí ele, tá bom. Aí chegou e falei, Luciana, vamos, Luciana? Deu certo. Ela, de novo? Eu falei, tá, deu certo. Então tá, vamos. Aí fomos pra... Aí eu falei, não, pastor, a gente aceita. Aí ele falou, então a gente vai ordenar você como pastor da igreja e você vai ir lá como pastor da igreja lá. Eu falei, tem certeza? Ele falou, sim. Caraca, foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. A gente chegou lá como pastor, fomos, foi o Cláudio Duarte, a igreja ficou lotada, foi muita gente, 1000 pessoas, para tu ter ideia, no primeiro culto de inauguração, 1000 pessoas, pessoas do lado de fora, telão, a gente não pensava que ia ser tudo isso. Aí ele começou a ir lá, de verdade. Então Deus tem essa questão que multiplica com você, né? Exatamente. E isso é muito legal. E lá atrás, a gente já começava a ver naqueles cultos de... Qual era aquele culto que a gente ia, Luciana, das suas amigas? Que a gente ia pra Nova Iguaçu, que a gente ia pra... A gente ia pra... Minhas amigas sempre me chamaram pra... Em culto de consagração, né? Essas isso, assim, Eu arrastava Alexandre. Minhas amigas me chamavam e falavam, tem que ir, Alexandre, comigo. Aí me chamavam, tem que ir. E as pessoas chegavam pra mim e falavam assim, ó, tu vai ser um pastor de uma igreja. Aí eu falava assim, que pastor o quê, pá? Tô andando todo errado na serralheria, no trabalho direito. E antes de eu ir pra lá, tu vai ser pastor. Aí eu falei, caramba, você pastor, vai. Multidões vão andar contigo. Eu falei, não é possível, como é que multidão vai andar comigo? Tô conseguindo andar sozinho, né? Pô. Conseguindo andar sozinho. E assim eu comecei a acreditar nessas promessas que as pessoas começaram a falar comigo, né? E eu comecei a ver que aquilo realmente era verdade. Aí eu falei, bom, se isso vou deixar Deus me usar. E começamos a avançar. Começamos a implementar várias coisas da igreja. É isso que eu falei até com o Ali, assim. É você dar o primeiro passo, né? Exatamente. E isso vem muito na minha cabeça esse ano. E acreditar. O mover de Deus, ele é feito após o teu primeiro passo. Exatamente. Então, assim, tu dá o primeiro passo, e eu vou até te falar o seguinte, até nas coisas que você erra, assim, que você erra por você colocar e tal, até quando você dá o primeiro passo, até para Deus te tirar, você precisa dar o primeiro passo. Exatamente. Para ele te afastar, para ele reconectar as coisas. Então, assim, esse mover, esse primeiro passo, ele é muito importante. Então, quando a gente anda com isso, né? Coloca, por exemplo, você não tinha nada, você chegou em casa, podia se desesperar, e isso até é uma característica. Exatamente. E aí você pensa que você é introvertido e tal, mas você rompe ali, né? Então, assim, esse negócio de romper, de você... Caraca, não, eu peguei aqui... eu tenho um problema. Eu não vou ficar ali... Pô, cara, como é que eu vou fazer? Vou ligar pra quem? Não, tem um problema. E aí, a pressão de casa, né? Do casamento, da mulher brigando. E mesmo assim não fez você... Como brigando, gente? Não, foi o que ele falou. É verdade, Até demais, Você é maluco e tal. E aí você, não, beleza, mesmo com isso aqui, vamos avançar, vamos fazer. E aí você consagrou aquilo a Deus. E quando a gente coloca, e aí aos olhos do mundo, né? Pô, o Alexandre, o cara que, assim, que não é aquele cara que fala tudo, como é que Deus vai abençoar e multiplicar nesses? É nesses aí que Deus usa e multiplica pelo coração, eu acho. É verdade. Né? Pela humildade, pelo coração. E aí, só entrando no gancho agora, que a gente tem que falar um pouco da Legacy também, que podcast é pra isso que
Bem que o Ricardo falou que a tua história de vida é bem impactante mesmo. Mas assim, como foi a tua decisão de... Hoje, né, só para colocar, você não é somente... você é dentro da igreja, né, o braço direito ali do pastor Felipe, né? E eu nem sabia, pra você ver como você é um cara tão simples. Quando eu cheguei ali, eu falei, caraca, aí não é ele que faz a agenda, isso aqui lá. Eu falei, caramba, é mesmo? Não sabia, não. E assim, e vem dentro da simplicidade, dentro das coisas. E você também tá de frente com ele com essa questão da franquia como empresa, né? Assim, de direcionar. Como você vê o princípio da Legacy e o que isso te encantou para você? Independente das coisas, da tua relação com o Felipe, de você, não, eu acredito e tal. Qual o princípio que você entende que a Legacy vai te deixar como legado ali? Que você tem isso como... Fala, não, isso aqui é o que eu quero empreender. Porque você já passou por ser... Vamos lá, vamos recapitulando. Que é, bar, né? Bar. Serralheria, autopeça. Onde começou a obra nisso tudo aí? Então... Porque o Ali falou que tu é bom de obra, né? Sim, então, o que acontece? Nessa introdução da minha vida, quando eu estava na serralheria, eu já estava na igreja, né? E Deus começou a ficar fazendo algumas coisas fora do comum da minha vida. Para você ter uma ideia, em 3 anos, nós compramos 14 casas. E essas 14 casas eram uma coisa improvável de acontecer. Porque as pessoas chegavam assim e falavam assim, Alexandre, eu tenho uma casa para poder vender e eu vou começar a construir ela. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro para comprar essa casa, não. Ele falou, tem sim, pô. E eu vou te vender as casas. Eu falei, não tem, cara. Ele falou, tem sim, pô. Eu quero insistir para querer me vender a casa, né? Aí eu trabalhei na serralheria, eu ia para lá, ficava na obra e a gente ficava decidindo as coisas como fazer com o pedreiro. E eu ia aprendendo, né? E na serralheria, quando você vai levar uma janela, que você vai na casa do cliente, você tem que entender alguma coisa de obra. Na verdade, eu não entendia nada. Mas, às vezes, ia aparecendo para mim coisas, às vezes, que eu não conseguia ver, mas, do nada, assim, aparecia no instante, assim, como se fosse revelado na lei. Eu falei, se você fizer assim, fica melhor. E as pessoas iam aceitando. E eu comecei com o negócio de obra, fui fazendo as casas, dessas casas que a gente tinha 14, acho que a gente tem o quê? 8 casas hoje, parece, na Pera de Guaratiba. A gente mudou aqui por Recreio. Mais ou menos assim mesmo, né? Fora que estão por vir mais por aí, né? Mas, e assim, a gente está avançando. E nessa hora... eu comecei a ter entendimento que Deus estava nisso também, pô. Sim. E eu comecei a entender de Deus obra do nada, do estalo. Eu acho que também sobre avançar no reino é que a gente aprendeu muito cedo quando se casou que dizimar uma chave. É verdade, Dizimar e ofertar. Você servir, entender que você nessa terra, você é mordomo do Senhor aqui. Ele te dá riqueza que não é pra você. Sim. E sim para abençoar outras pessoas, entendeu? Isso vem através da gratidão também, né? Você é grato por Deus e fala assim, eu preciso impactar a vida de outras pessoas. Isso acaba colocando. E só para retomar, né? A gente... o que você enxerga na Legacy como teu diferencial que resume a tua história toda e como o que você quer fazer isso como legado, né? Assim, o que a Legacy te chamou a atenção de montar uma escola? O Ale já falou aqui pra gente não ficar repetindo mas assim, qual a dificuldade de você montar a escola, o valor do investimento, toda a complexidade de se montar a escola, a obra que você gosta pra caramba, mas enfim, mas o que chamou pra você a tua atenção para você entrar nesse projeto da Legacy, assim, como... Porque a gente não é movido somente, e você tem essa característica, né, por tudo que você não é movido somente por dinheiro, e sim porque você quer deixar de legado. O que a Legacy trouxe, que juntou o que você quer deixar de legado, o que você quer transformar a sua vida? Há muito tempo, né, quando eu já tinha casado com a Luciana, e eu falei que eu não queria mais ficar preso a trabalho nenhum. Eu queria ficar no propósito da igreja. Eu gostei tanto de servir na igreja que eu queria ter mais tempo para poder ficar na igreja. E um belo dia, algumas pessoas vão achar que é loucura, né? E eu tive um sonho que a gente estava abrindo uma Legacy. Que a gente estava abrindo uma escola. Já tinha uma Legacy, mas ele já tinha decidido ser franquia ou não? Já estava se tornando franquia praticamente. Ele já tinha mais ou menos 6 Legacy, já no caso, né? Já como franquia? Já como franquia. Inclusive, nós fomos a segunda franquia, que foi a primeira, se não me engano, foi Queimado, né? Queimado. E depois foi a gente que
E eu tive um sonho, eu falei, Luciana, a gente vai abrir uma Legacy. Aí a Luciana, como é que a gente vai abrir uma Legacy, Luciana? Eu falei, a gente vai abrir uma Legacy. Ela, não, eu falei, a gente vai abrir uma Legacy. E a gente passou a conhecer o Alê e a Rosângela na igreja, né? Ela falou, mas como é que a gente vai fazer? Eu falei, não, a gente vai chamar a Rosângela e o Alê para ser nosso sócio. A Luciana, não, eles não vão querer, eles não conhecem a gente. Eu falei, não, deixa essa parte, que essa parte a gente vai resolver. Ela, como? Eu falei, vou. Aí eu comecei a chamar o Alê e a Rosângela pra gente comer macarrão lá na Pedra de Guaratiba, pra ter uns contatos mais próximos, né? E com isso foi desenvolvendo aquele relacionamento. Eu falei, Alê, vamos abrir uma Legacy? Ele, não, empresa nunca mais, já quebrei 3 vezes, não quero mais. Aí eu falei, não, vamos sim, cara. Ele, não, eu falei, caraca, vai ser mais difícil do que eu pensei. A Luciana dessa vez vai ganhar. Mas eu não vou deixar isso barato, não. Aí eu comecei a ficar pesquisando a Legacy, eu falei, não, é isso aqui, pô, uma escola cristã, tá? Tem tudo a ver com a igreja, o engajamento total, é o pastor Felipe, e eu tô perto dele, eu vou entrar nisso, não sei como. Comecei a ficar perturbando o Alê, perturbar a Rosângela, aí eu comecei a ficar falando com a Luciana, contaminando todo mundo que tava ao meu redor ali, naquele espaço ali. Aí foi avançando, aí começou a dar certo, né? A Legacy, né? Aí eu falei, tá vendo ali, olha só. Se a gente deixar passar, daqui a pouco vai ter 20 Legacy e a gente vai estar perdido por aí, cara. Vamos avançar o reino. Ele, como a gente vai avançar o reino? Eu falei, ó, é da igreja, não tem a ver com o dinheiro, mas tem a ver com o propósito da igreja e o propósito da escola. Ele olhou pra mim assim e falou, faz sentido, né? Aí eu comecei a entender que o Alê já estava tomando um outro caminho já pro partido que eu tava querendo. Eu falei, bom, então a Rosângela... Tô ganhando, tô virando o jogo. Aí eu falei, bom, a Rosângela não pode estar perto dele. Aí eu já comecei a atacar ele sozinho. Em casa ele se vira. Aí o Alê começou, aí o Alê foi. Aí depois a Rosângela foi, a Luciana foi, comecei a conquistar ele em casa, a gente formou um grupo, a gente começou a criar as estratégias, começamos a ver a Legacy tomar forma, né? Mas o interessante depois disso, né? Que o Alê concordou, a Rosângela concordou e a Luciana... Não sei se ele falou essa agora parte. O dinheiro. Não, exatamente, não. Isso o dinheiro. Como eu te falei, eu tinha um sonho. Eu já sabia que ia concretizar de uma forma ou de outra. Não sabia como ia vir e como ia ser. Passou um cara onde o Alê trabalhava na Legacy Freguesia e falou pra ele, ó, eu tenho um prédio que eu quero alugar pra vocês, que vai ser a Legacy que vocês vão abrir na Taquara. Aí de lá começou do nada. O cara foi lá 3 vezes pra falar com o Alê. Não sei se o Alê te contou isso. Não. Aí o Alê falou pra mim assim, caraca, Xande, esse cara tá, já falou 3 vezes. Eu falei, então, cara, é aquele sonho que eu te falei, não falei que tá tudo assim, encaixar, cara? Aí o Alê ficou mais empolgado ainda, né? Já começou as coisas. E ele gosta, né? Aí ele já ficou aquela pressão já. Eu falei, ó, o que você quer pra abrir a Legacy? É ele, Alexandre, se eu chegar aqui, o que eu te falar agora, acontecer porque é de Deus, a gente vai abrir. Eu falei, caraca. Aí ele, eu vou pedir 1 ano de isenção de aluguel. Eu falei, caramba. Ele falou, não quer que aconteça mesmo. Eu pedi 1 ano de carência. Aí eu falei, tá. E a gente só vai pagar o IPTU, a gente não vai fazer mais nada. E tu sabendo que a gente não tem dinheiro pra fazer obra, né, Alexandre? Se for, Deus vai te dar tudo. Eu falei, caralho, mano. Eu pensei que ele ia falar assim, não, a gente vai lá ver. Se eu gostar, a gente começa. O cara pediu tudo impossível pra não abrir. Eu saí de lá e falei, caraca, mano. O cara me falei, Deus, é contigo aí, Deus. Eu falei, pô, Deus, eu quero servir a tua casa. Me usa-me na tua casa. Aí eu ali, fomos lá. Aí chegamos lá, se eu te falar uma coisa, você não vai acreditar. O prédio todo acabado. Falei, caraca, meu Deus, se eu podia ter me ajudado, assim não vai dar, não. Pensa numa coisa ruim que não ia dar. Foi lá, pô. Aí eu falei, caramba. E era feio, né? Era feio o negócio. Ainda tinha 30 famílias lá dentro morando. Porque o cara comprou, como ele comprou numa ação judicial, alguma coisa assim, né? De leilão. Ele comprou e ele tinha que chegar lá e tirar as pessoas, né? Que era o dono do imóvel, né? Falei, caramba, e vai lá, e vai, conversa vem, conversa vai, negociação. O cara aceitou a proposta do Alê, né? Tá, menos um. De qualquer forma, eu achei que já tinha perdido já. Porque aos olhos humanos assim não dava não, pô. Não dava. Aí eu falei, Alê, vamos tentar, né? O cara aceitou a proposta. Como você falou comigo, falou com nós 3, tá tudo certo. Ele, que nós 3? Eu, você e o Espírito Santo, cara. Sempre vai ser nós 3, sempre tem alguém no meio mais... Aí ele, não, eu falei sim, e você falou que aceitava. Ele,
Caramba, mano. Tá bom, vamos começar então. A gente começou vendo negócio de empréstimo, vir pra lá, vir com ver. Desandou tudo, alugamos o prédio e montamos a primeira Legacy, onde tudo começou. Aí que foi na Taquara. Que foi na Taquara. Aí o que eu falei, bom, o nosso legado vai ser aqui. Vamos tentar fazer uma das melhores escolas, que vai ser a Taquara, não só pelo dinheiro, mas pelo propósito que Deus tem em nossas vidas. E vamos fazer mais. Vamos dizimar da escola, não só dos proprietários. E começou, e o nosso legado que a gente vai levar para os nossos filhos vai ser isso aqui, educação cristã, que a gente vai apresentar para o povo da Taquara, e a Legacy está crescendo, e nós somos pastores, nós não vamos visionar o dinheiro. Então, que a gente tem mais ou menos umas 10, 15 bolsas lá na Taquara, que a gente não vê só a mensalidade todo mês que vai entrar, a gente quer ajudar o pessoal dele também. E o que está acontecendo, é muito importante. Entendeu? E aí Deus vai abençoando, Deus vai abençoando. Deus vai colocando e de acordo com a gratidão mesmo que tem, né? Impressionante. E assim, é muito... E assim, a gente contou um pouquinho do Ali, a gente está tentando ter um outro foco para meio que ser o complemento, né? Porque se a gente colocasse os 4 aqui, aí ia ser... Mas essa questão da unidade de vocês... E eu trabalho com empresas que 90% não tem essa unidade. Sim, pelo contrário. Eu já vi briga na justiça, até criminal, de sócio contra outro. E eu acho muito interessante essa parte de vocês. Uma vez eu estava até com a Luciana falando lá, acho que foi até nessa segunda, não foi? Não sei. Não, no Empower. E até falei assim, como é que é trabalhar com... Porque não é só sócio, né? Tem um marido também. Como é que é trabalhar com o marido, Luciano? Olha... Assim, como é que é lidar com isso? Briga não, né? Não, nem pouco, né? Bastante. Né? Porque nós temos formações diferentes, pensamos diferentes, mas a gente entende que no nosso negócio precisa se completar. Então, se eu dou uma opinião, eu tenho que defender pro Alexandre que ele é boa, que ele é válido para ele comprar. O que o Ale falou é o seguinte, não sei se você estava aqui quando ele falou, mas ele falou que é o seguinte, ele se resolve com o Alexandre e deixa cada um se resolver em casa ali. Exatamente. Que geralmente a opinião dele é com o Alexandre. E em casa é o contrário. É verdade, exatamente isso. Eu tenho um olhar diferente do Alexandre. Falando, mas isso aí não vai funcionar não. Acho que esse jeito aí... Ele falou que ele tem mais unidade com o Alexandre do que com a Rosângela. É verdade, a gente passa o dia inteiro junto, entendeu? E tem uma coisa também, quando nós começamos na sociedade, nós falamos assim, qual o nosso propósito, qual o nosso foco? De repente, quem vê pensa que são a mesma coisa, o propósito e o foco, né? O foco é fazer teu empreendimento crescer. E o nosso propósito é a gente andar junto, lado a lado, sem se desviar. A gente não vai brigar por causa de uma cor de uma parede. A gente vai entender o nosso propósito. Ele quer a parede azul, eu quero a parede amarela. Tá bom. Ale, você quer a parede amarela, eu quero azul? Eu vou falar contigo o seguinte, o propósito é que a gente tem que avançar o reino. Então vai ser a tua parede. A gente não vai brigar por causa de uma parede. Entendeu? Sim. Esse é o diferencial. Sim. E tudo que a gente faz, a gente fala, a gente tem que entender que nós somos família. Sim. Nós somos família de sangue. Mas nós somos de uma igreja. Nós somos pastores de uma igreja. Se a gente, que nós somos assim, da igreja, que tá todo mundo vendo, a gente começar a brigar, não vai ter mais fundamento nenhum lá fora. Não vai arrastar mais nada. Não adianta nada. Vai arrastar mais. Então o que a gente tem que fazer? Que é o testemunho que arrasta, né? Exatamente. Nós temos que fazer isso aqui, avançar, e para as pessoas poderem entender como funciona. Sim. O propósito o quê? Pessoas, vida, almas que estão aí fora aí. Sim. E vamos levar nosso legado. E a escola é bom que você consegue, na criança, atingir o... Exatamente, Nós temos filhas, né, pequenas. Eu tenho uma bebezinha de 1, uma de 12. Então, assim, elas são meu maior legado. Sim. Se elas não começam a ver em mim e no Alexandre o referencial, não adianta eu pregar para mais ninguém, Bruno. Isso é. Tem que ser na minha casa, meu ministério maior na minha casa. Se elas não veem Jesus através da minha vida, do Alexandre, que nós somos gratos, que nós amamos o Senhor, que nós servimos outras pessoas, nada vai adiantar. E a escola vai ser só extensão. Sim. E a gente tem papo aqui para, sei lá, mais uns... Bem que o Ricardo falou, né, Ricardo? O quê? Que daria uns 5 horas de podcast ali. Ô, se você quiser. É que eu não gosto de falar não, mas se a gente ficar aqui, a gente fica falando... E você falou pra mim 20 minutos, né? Eu só quero falar 20 minutos. 20 pra você ver, 20 minutos. Então quer dizer que eu tô aprendendo, né? Tô conduzindo bem. Tá vendo, Ricardo? Eu tô aprendendo. Vai ter podcast 2 na missão. Mas assim, só pra gente fechar, então assim, a Legacy tem essa visão, né? Que é impactar ali, trazer essa coisa diferente
que é um ensino mais voltado para o cristão. E aí eu entendo que como você está na igreja, pastor, tem sua visão, né? Isso se encaixa perfeitamente. Porque você, como eu te falei assim, a escola é algo bem, bem essencial ali, porque você daqui a 10 anos, você vai ver aquela pessoa que entrou com 7 anos, que 15 anos, vamos supor. Aquela pessoa se formando, criando caráter, uma família, e aquilo você vai deixando de legado que se multiplica sem nem você saber. Então esse é o teu principal legado que você tem. Foi aquilo que o Ali acabou de falar aqui, quando eu estava saindo com a bebê ali. A criança, ela passa a maioria do tempo na escola. Sim. E quando chega em casa, brinca um pouquinho com o pai e a mãe, janta, depois vai deitar e vai dormir. O pai sai para trabalhar, a criança vai para a escola. Então, se a gente tem uma escola de princípio, aquela criança vai ter um princípio ali básico bom, excelente ali. E dali ela vai levar para uma outra criança também, que é pro primo dela, pro primo, e as pessoas vão ser contaminadas pelo que é bom, não pelo que está no mundo. Sim. Esse é o diferencial, entendeu? Sim, claro. Tá formando cidadãos de respeito, né? É, isso aí. Cidadãos que levam a sua responsabilidade a sério. Sim. Eu sou um cidadão responsável. Então, assim, dependendo de se ele vai... Eu não falando que tem que ser Ilan, não, nada disso. Mas ele vai transformar o mundo porque eu dei base, condição para ele, para que ele fosse... E de uma forma de posicionamento. Que nem eu falei assim, a gente pode estar em qualquer... Jesus estava em todos os lugares, mas ele sempre se posicionou. Verdade. Então, assim... alega-se, assim, não é que você vai chegar ali, você vai só ver Bíblia, não, você vai ver todo o procedimento, mas você se posiciona como uma empresa cristã, né? Isso, E ali você tem os princípios ali dentro. Então, o posicionamento traz pessoas que às vezes não são nem cristãos ainda, não frequentam a igreja, que estão ali no meio termo, que isso faz que a pessoa entre ali pela essa simplicidade. E depois disso, né, acaba que isso gera uma missão que é um complemento da sua como pastor, né, que é trazer pessoas, né, e tal, usando o exemplo ali. Porque, por exemplo, você vai numa festa final do ano, você vai impor a sua identidade cristã. Isso, E aí aquele pai ali que tá ali e tal, você já pode trazer, ele já pode ir na igreja, já pode ver diferente. Sim. Então acaba que é um complemento. Exatamente, que gera uma renda, né? Que você precisa sobreviver, mas ao mesmo tempo gera uma situação. Então acho que é bem legal, assim. E hoje a tendência tá muito isso. Infelizmente, né? Por outras coisas, ou você se posiciona e você deixa a sua família de um jeito, você coloca. Mas a gente já indo pro final, assim, eu preciso perguntar, porque faz parte de toda a questão do podcast ali. Qual foi o diferencial, assim, que você encontrou na nossa empresa, na SBF, assim, para decidir nessa migração? O que você tem para falar sobre a gente como empresa de contabilidade? Quando o Ale apresentou a proposta de mudar, ele falou que sentiu de mudar, ele conversou e pensou, não, acho que é muito bom mudar. E aí depois, trabalhando com você, tendo várias reuniões, né? Chegando no momento crucial da empresa, né? Que tinha um pepininho de leve, né? Pepininho de financeiro de leve para resolver. Eu acho que foi uma escolha que Deus realmente nos proporcionou. Ele sempre coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar, para avançar. E a SBF chegou justamente para nos ajudar a avançar e entender um pouco de contábil, né? Apesar de eu ter conhecimento um pouquinho só na parte habilidade, né, Bruno? Nessa parte que eu trabalho, eu falei, não domino tudo, então eu preciso realmente ser uma empresa que tenha destreza de me levantar nessa área, né? E a gente vê isso com vocês, né? Eu até brinquei com a minha coisa que é a Verinha. Verinha, manda mensagem pro Bruno. Ele responde tão rápido que pegou até a coisa de mandar mensagem pra ele, porque a pedir ele responde, tenta sanar a nossa dúvida, tenta sempre vir com uma solução para nos ajudar. E uma coisa que eu prezo, né? É essa comunicação direta e transparente. Não, é assim e acabou. Não tem muito... isso é uma coisa assim, que às vezes o cliente quer que tu responda uma coisa, tem que responder com um jeito,
mas você tem sempre direcionado o que tem que ser feito, né? Então, isso é o que a gente preza muito mesmo. Então, essa agilidade, essa modernidade, né? Eu acho que até tô brincando que daqui a pouco o Bruno vai mandar papel mais nenhum. Só tudo eletrônico, que eu não vou nem mais ver a cara do papel, né? Tô caminhando pra esse... assim, ainda tem coisa ainda pra melhorar, mas... isso é algo que me chama muita atenção, né? Ter proximidade com o meu fornecedor, que presta serviço pra mim, e agilidade. E contabilidade é relacional, né? Assim, você tá ali, tentar entrar na estratégia, ver como é que vai fazer, né? Então, isso é muito importante. E sempre me direcionar, o melhor caminho... Eu tenho 2 caminhos. Então, isso até um ponto assim. Pra vocês o melhor caminho é muita estratégia de vocês. Então, o importante para direcionar certo, eu estou falando até como profissional, é tentar entrar na estratégia de vocês. Por exemplo, o abrir uma empresa ou outra, aonde vai abrir, eu preciso entender qual é a estratégia como empresa para poder opinar. Senão, fala assim, pô, não, isso aqui você vai por esse caminho. Aí chega lá, tu vê, cara, não vai ter. Não vai ser assim. Por quê? Porque você pensa diferente como empresa. Verdade. Então, esse relacionamento, assim, de você fala, cara... Por isso que é importante o que ele falou. Você tem que falar, mesmo assim, cara, eu tô com dúvida, eu não sei se isso foi feito de um jeito aqui, vamos dar um jeito. Tem que tentar abrir com o médico, porque não pode mentir, porque senão toma uma estratégia errada e já era. Verdade. Então, assim, só pra gente finalizar assim, eu queria agradecer, foi bem especial hoje, né? Bem que o Ricardo falou aí. E a gente conseguiu ali dar um direcionamento diferente e complementando como Legacy como um todo, né? Eu queria te agradecer. Você quer deixar algum recado? Quer falar alguma coisa que faltou falar? Sim. E parabéns, assim, pela sua história de vida, por você ter se mantido... Muita gente passa pelo que você passou e se perde, né? Sim. Não consegue... Você deve ter vários amigos teus que... Isso que eu acabei de falar agora. Vários que nasceu, né? Se eu te falar que foi uns 50, tu não acredita que... Eu não vou falar que eu sou o último, mas não consigo achar mais ninguém da minha época. Ninguém. É complicado, entendeu? E naquele tempo era muito fácil, né? As pessoas porque hoje tem a mídia, mostra tudo, né? Mas a gente subia, eu morava em Cascadura, onde tá pior ainda hoje, que é Cascadura lá no Morro do Fubá. Sim. Então, às vezes quando tu vê alguma coisa ainda hoje, a milícia, tudo, tráfico, tudo complicado, entendeu? Mas eu queria falar também aqui sobre a pergunta que tu fez pra ela, né? De passar para a SBF. Há um tempo já vinha quase observando você quando você ia lá na Ilan, né? Sabia que você trabalha com contabilidade, né? Porque uma das partes da igreja que eu faço, onde eu estou às vezes, é olhar as pessoas, no caso, e conhecer mais ou menos as pessoas, né? Porque a gente consegue ver quando a pessoa, não fala nem todas as pessoas, mas você consegue ver, olhar para você que você é uma pessoa do bem, que você é um cara de caráter, gosta de fazer tudo certinho, entendeu? Sim. E a melhor coisa, eu sou do tempo da antiga, apesar de eu não ser tão velho assim, né? Eu gosto de pegar o telefone e ligar. Porque tu manda mensagem para a pessoa, apesar de ser WhatsApp, a pessoa vai responder no tempo dela. E eu não gosto de ficar esperando. A gente fala contigo e você te mandei. Bruno, qual é o endereço? Você botou lá, já botou o endereço rápido lá para mim no WhatsApp. E isso é o diferencial, o atendimento. E nem todos os lugares tem isso, entendeu? Sim. Por isso que, a serralheria, por exemplo, fiquei trabalhando em serralheria 25 anos. Se tu perguntar às pessoas que no caso, que me procuram até hoje, que hoje eu repasso pro meu sobrinho, que trabalhou comigo há 15 anos, elas gostam do meu atendimento. Sim. Por quê? O diferencial. É o diferencial no meio esse. de IAD e tal, mas o relacionamento... É o relacionamento, entendeu? Eu estar aqui falando contigo aqui olho no olho, eu falar contigo no telefone, agora tem pessoas que mandam mensagem no WhatsApp, a pessoa não responde. Responde 2 dias depois. Ou você não dá... A pessoa não dá atenção para você, porque é uma vida muito corrida, né? É complicado, entendeu? E é como você se estrutura, né? Então, exatamente. Assim, se você se estruturar em saber que na minha empresa eu sou a voz, né? E eu tenho uma equipe, tem que remunerar ela do jeito que tem que ser, treinar ela, eu consigo dar esse atendimento. Se eu quiser abraçar tudo, eu não consigo dar esse atendimento. Então eu priorizei por isso, entendeu? Entendi. Bom, queria te agradecer de verdade, foi muito boa a conversa. Quer falar alguma coisa, Luciana? Quer te pedir? Não, agradeço por você ter convidado a gente. Ver o podcast que existe.
Ele falou que vai gravar 2, hein? Já foi chamado pra 2. Eu falei assim, então... Diz o Ricardo, o nosso amigo ali, falou que tem isso aí. Não tô sabendo não, né? Mas... Tem mesmo? Você sabe mais do que você, hein? É verdade, é. Mas é um prazer estar aqui, gente. Vale a pena empreender, vale a pena você ter uma equipe de confiança, de contabilidade, como a SBF, para sua parceria. Com certeza. Então, E a história que você trouxe foi muito importante, né? Como empreendedorismo, como salvar uma vida. Eu acho que pela tua história, você do nada, enfim, comendo xepa ali, né? Para você empreender, ter 3, 5 escolas, né? Agora com tudo, com certeza. Isso, é. Vai estar 5, então conseguiu ter sucesso, conseguiu manter simplicidade. Então, parabéns, foi um prazer mesmo. Estamos tá bom? aí. Também te agradeço também pela oportunidade de estar aqui contigo hoje. Espero que não tenha sido muito longo. E eu voltarei com novidade. Não, mas foi ótimo. Voltarei com novidade. A gente vai estar lançando o livro. Vamos, então demorou. Eu preciso de você para outra coisa ali, tá? Abraço aí todo mundo, um prazer. Tchau, grande abraço. Tchau, tchau.